Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula passada, nós vimos sobre as leis de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff para as tensões e a lei de Kirchhoff para as correntes. E agora nós vamos resolver alguns exercícios para fixar o conhecimento. Inclusive, foi deixado na aula passada, no final da aula passada, um exercício, né? Um exemplo 3 para vocês resolverem e encaminharem, né? E agora nós vamos resolver alguns exercícios e vamos culminar com a resolução do exercício que foi deixado no final da aula anterior, tá bom? Então o primeiro enunciado aqui que nós temos é o seguinte: determine as tensões desconhecidas no circuito, né? E nós vamos aqui utilizar a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Que diz que a soma algébrica das variações de potencial em uma malha é nula. Então observe aqui que a questão me deu uma fonte de tensão E1, né, aqui com 16 volts. Nós temos aqui dois resistores. Nós sabemos que os resistores eles ocasionam, né, queda de tensão no circuito. E temos aqui outra fonte de tensão aqui ligada em série, né? E fontes de tensões elas podem ser ligadas em série para aumentar ou para diminuir a tensão total aplicada a um sistema, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui para resolver essa questão, né? Aqui nós simplesmente temos apenas uma malha, né? Vamos determinar aqui a malha 1, né? E vamos arbitrar que a corrente ela percorre o circuito no sentido horário, ok? Se a gente quiser colocar aqui as polaridades das fontes de tensão, né, nós podemos colocar aqui a polaridade negativa, né, polaridade positiva, e aqui da mesma forma, né, negativo e positivo. Então ele me dá aqui a tensão em E1, a tensão em E2 e me dá também a tensão aqui em R2. E aqui em R1 ele me dá aqui o V1, que é quem eu preciso encontrar, né? Então aqui nesse caso a gente nem precisa recorrer às leis de Ohm para calcular, né? A gente nem precisa conhecer a resistência dos resistores, né? Nós precisamos apenas aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões, né? A lei de Kirchhoff para as malhas. E aqui nós podemos dizer, como nós sabemos que a soma algébrica das variações de potencial em uma malha é nula, nós podemos dizer aqui, percorrendo aqui essa malha, né? A partir de um ponto hipotético, digamos aqui que nós vamos arbitrar aqui esse ponto, aqui vamos chamar esse ponto de A, né, para percorrer esse circuito. Ao chegar aqui em E1, encontrando aqui uma polaridade positiva para negativa, nós teremos um aumento de tensão, né? Nós teremos uma elevação de tensão igual a E1, né? Ao chegar aqui em R1, nós temos uma polaridade positiva para uma polaridade negativa, indicando que nós teremos aqui uma queda de tensão V1. Da mesma forma, quando nós chegamos aqui em R2, nós chegamos aqui na polaridade positiva e saímos com a polaridade negativa. Então nós temos uma queda de tensão V2, né? E ao chegar aqui em E2, da mesma forma, né? Apesar de ser uma fonte de tensão, ela está aqui me impondo uma diminuição, né? Uma queda de tensão, que nós vamos chamar aqui de E2, né? Tudo isso igual a zero, né? Então, substituindo, E1 tem 16 volts, né? V1 eu não conheço, é quem eu quero encontrar, né? V2 vai ter 4,2 volts, né? E E2 nós vamos ter 9 volts, né? Tudo isso igual a zero, né? Resolvendo aqui, nós temos aqui, 16 menos 4,2 menos 9, né? 2,8. Então nós temos aqui, menos V1 mais 2,8, né? Mais 2,8. Isso aqui igual a zero, né? E isolando V1, nós podemos dizer que V1 é igual a 2,8 volts, né? Então encontramos aqui a nossa queda de tensão aqui no resistor R1 e para isso não precisamos recorrer às leis de Ohm, apenas a lei de Kirchhoff
para as tensões, né? A lei de Kirchhoff para as malhas. Bem, nós temos aqui outra situação, nós temos um circuito e a situação me dá aqui todas as informações com relação às tensões na fonte E e me dá as tensões aqui nos resistores R1, R2 e R3 que são ligados em série nesse circuito. E o que a questão está pedindo aqui é a tensão Vx. Né? A tensão Vx é calculada aqui entre dois pontos distintos do circuito. Então nós podemos também, através da lei de Kirchhoff para as tensões, calcular a DDP entre dois pontos que não são conectados por um condutor. Ou seja, a tensão ela não vai estar entre os terminais de um elemento percorrido por corrente. E como nós fazemos isso, né? Para fazer isso, nós imaginamos aqui o fechamento desse circuito através de um elemento virtual, né? Então nós podemos fazer isso de duas formas, né? E vamos imaginar aqui, se eu quero a DDP aqui nesse ponto, que eu vou fechar aqui esse circuito com um condutor virtual, né? E aqui eu vou definir aqui uma malha 1, ó, e aqui nós vamos definir uma malha 2. E para fazer essa conta, para fazer essa resolução, nós podemos aqui até mesmo seccionar aqui esse circuito, né? Vamos separar aqui esse circuito. Então aqui nós vamos ter a fonte E, né? 32 volts. Aqui nós vamos ter aqui R1 com 12 volts. E aqui nós vamos ter a DDP aqui entre esses dois pontos que nós vamos calcular, né? Vx. Aqui nós podemos colocar aqui a polaridade da fonte de tensão, né? E vamos aqui arbitrar a corrente aqui percorrendo no sentido horário, ok? Então aqui se eu tenho uma DDP aqui, né? A nossa polaridade aqui será mais e menos, né? Então, percorrendo aqui esse circuito no sentido horário, nós podemos dizer que eu tenho aqui, vamos partir aqui através de um ponto A, né? Idealizar aqui um ponto A para a gente partir, né? Então, partindo aqui de A, ao passar aqui na fonte de tensão E, nós temos uma elevação de tensão E. Ao passar aqui no resistor R1, nós temos aqui uma queda de tensão que nós podemos chamar de V1, né? E ao chegar aqui, né, no ponto onde nós queremos calcular a DDP, nós vamos ter também, observa aqui a polaridade, uma queda de tensão Vx. Tudo isso aqui igual a zero. Substituindo, né, o nosso E aqui tem 32 volts, menos V1, que nós temos 12 volts, menos Vx, que é a nossa incógnita. Então aqui fazendo essa subtração, né, nós encontramos aqui 20 menos Vx, né, igual a zero. E o nosso Vx vai ser igual a 20 volts, né? A nossa queda de tensão aqui, Vx é igual a 20 volts. Mas nós podíamos também ter idealizado aqui essa malha a partir da malha 2, né? E aqui vamos desenhar aqui a malha 2. Colocamos aqui o nosso condutor virtual, né? Aqui o nosso Vx. Aqui nós teríamos R2 com 6 volts. Aqui R3 com 14 volts, né? Aqui a sua polaridade, né? E aqui nós temos Vx, certo? Aqui nós temos a malha 2 e podíamos dizer aqui que as correntes elas circulam aqui no sentido horário, ok? E partindo aqui, vamos idealizar aqui esse ponto A, né?
E aqui nós temos a polaridade mais e menos. Então, partindo aqui de A, ao passar por Vx, né, nós teremos aqui uma elevação de tensão Vx. Ao passar aqui por R2, nós teremos aqui uma queda de tensão V2 e ao passar por V3 teremos uma queda de tensão V3 igual a zero. E aqui vamos substituir, né? Vx é a nossa incógnita, V2 vale 6 volts e V3 vale 14 volts. E nós teríamos Vx menos 20 igual a zero. Vx é igual a 20 volts. Então, tanto faz a gente calcular com relação à malha 1 e com relação à malha 2, né? E como nós sabemos que essas tensões, né, a soma algébrica delas tem que ser nula ao percorrer o circuito, aqui intuitivamente, né, se a gente observasse aqui o sentido aqui da corrente, observando que ela passaria daqui, ó, e chegaria até aqui, e esse seria o ponto onde nós queríamos calcular a DDP, bastaria somar aqui, ó, a queda de tensão em R2, 6, com a queda de tensão em R3, 14, né? 6 com 14 daria 20, nós chegaríamos aqui no mesmo resultado. Aqui nós temos mais uma questão que diz o seguinte: para o circuito, determine, ele pede a resistência total, a corrente, a tensão em V1 e V2, a potência dissipada pelos resistores e a potência fornecida pela fonte de tensão, né? Então aqui ele nos dá uma fonte de tensão E com 20 volts, nos dá aqui já o sentido da corrente, né, no sentido horário, nos dá aqui o resistor 1, ele não dá aqui a tensão no resistor 1, então eu tenho aqui V1 com a polaridade mais e menos, me dá aqui a resistência, né, do resistor 1, 4 ohms, e aqui, mais uma vez, no resistor 2, ele me dá a sua resistência de 6 ohms, mas não me dá a queda de tensão, né? Então, nós podemos iniciar aqui, para calcular a resistência total, nós vimos lá nas nossas aulas, né, que em um circuito em série, a resistência total é a soma das resistências individuais. Então aqui RT, ela vai ser igual a R1 mais R2, né? Então a resistência total vai ser igual a R1, 4 ohms, mais R2, só substituir, né, 6 ohms, a nossa resistência total vai ser igual a 10 ohms, né, nesse circuito em série. Aqui em B, ele me pede a corrente, né? E nós sabemos que em um circuito em série, a corrente que passa no circuito é a mesma em qualquer ponto. Então, para isso, nós podemos calcular, né, pela lei de Ohm, que diz que a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente, né? A tensão é igual a V, é igual a R vezes I, né? Só que nós queremos achar aqui a corrente no circuito, né? Então vamos isolar aqui a corrente e nós teremos a tensão dividido pela resistência. Só que a resistência que nós vamos utilizar aqui é a resistência total, né? Já que nós queremos achar a corrente no circuito, né? Então I é igual a V sobre RT, né? Então a nossa corrente I vai ser igual a fonte de tensão, né? Aqui em V é 20 volts, dividido por nossa resistência total de 10 ohms, né? Então aqui 20 dividido por 2, nós teremos aqui uma corrente de 2 amperes no nosso circuito. Aqui em C, ele nos pede a queda de tensão em V1 e V2. E nós vamos mais uma vez utilizar a lei de Ohm, né, para isso. Vou colocar aqui C. Só que agora nós vamos considerar a resistência em 1 e a resistência em 2.
Então nós podemos dizer, ó, que V1 é igual a R vezes I, mas seria R1 vezes I, a resistência em 1, né? E aí a resistência em 1 é de 4 ohms vezes a corrente no circuito, que é 2 amperes, né? Então a nossa queda de tensão em 1 será de 8 volts. E a queda de tensão em 2, né? V2, da mesma forma, né? A resistência em 2 vezes a corrente no circuito. A nossa resistência em 2 é 6 ohms, vezes a corrente do circuito, que é 2 amperes, nós teremos 12 volts aqui em V2. A questão D, ele pede a potência dissipada pelos resistores, né? Então vamos aqui para D. E aí, utilizando uma das equações que nós apresentamos na nossa aula para o cálculo da potência, né, levando em consideração a tensão e a resistência, nós podemos dizer que a potência é igual ao quadrado da tensão dividido pela resistência, né? Mas aí eu quero aqui a minha potência no resistor 1, quero a minha potência em 1. Então eu vou dividir aqui, certo? O quadrado da minha queda de tensão em 1 pela minha resistência também em 1. Então a minha tensão em 1, a minha queda de tensão em 1 foi de 8 volts, dividido por minha resistência em 1, que é de 4 ohms, né? Então aqui 8 vezes 8, 8 ao quadrado, vai dar 64, né? Dividido por 4, nós teremos aqui uma potência em 1 de 16 watts. E a nossa potência em 2, mesma coisa, né? Vamos aqui pegar o quadrado da tensão em 2. O quadrado da tensão em 2 dividido pela resistência em 2, né? E aí a nossa tensão V2 foi de 12 volts, né? Quadrado de 12 dividido pela nossa resistência em 2, que vale 6 ohms. E aí 12 vezes 12, quadrado de 12, né? 12 vezes 12 vai dar 144. Dividido por 6, né? E aqui nós temos 144 dividido por 6, 144 dividido por 6, nós temos uma potência aqui de 24 watts, né? E para finalizar, aqui em E, ele pede a potência fornecida pela fonte de tensão. E aí a resolução, vou fazer aqui ao lado, a resolução vai ser a mesma coisa, né? Mas agora nós queremos aqui a potência em E, que é igual a nossa tensão em E ao quadrado, dividido pela resistência do circuito, né? Que vai ser a resistência total. Então a potência aqui em E, nós vamos pegar aqui a tensão em E, que é de 20 volts, 20 volts ao quadrado, né? Dividido pela resistência total que nós encontramos, né? Que foi de 10 ohms. Então aqui a resistência total de 10 ohms. E aqui a nossa potência em E, que é a potência total, nós temos aqui o quadrado de 20, que vai dar 400, né? 20 vezes 20 vai dar 400, dividido por 10. E aqui nós temos a nossa potência igual a 40 watts. E nós vimos também em nossa aula, né, que a potência na fonte de tensão, né, ela vai ser igual às potências dissipadas, né? Então a potência em E, ela é igual à potência em 1 mais a potência em 2, né? Então aqui nós temos 40 watts igual a 16 mais 24, né? Então está verificado aqui, está ok, né? E se a gente for aqui pela lei das malhas, né, dar uma conferida aqui
nesse circuito, né? Vamos colocar aqui em V1, nós temos aqui 8 volts, né? Aqui em V2 nós temos 12 volts, né? E aqui nós temos 20 volts, né? Então, percorrendo aqui de um ponto A, hipotético, né? Ao passar aqui em E, nós temos uma elevação de 20 volts, né? Ao passar em R1, nós teremos uma queda de tensão de 8 volts, então 20 menos 8, 12. E ao passar em R2, nós teremos mais uma vez uma queda de tensão de 12 volts, e aí teríamos uma tensão nula, né? Como diz a lei de Kirchhoff para as tensões. Ok, turma? Então, finalizamos aqui mais uma questão da nossa lista. Turma, vamos entrar agora na lei de Kirchhoff para as correntes. Ok? A lei de Kirchhoff para a corrente, nós vimos que ela diz que a soma algébrica das correntes que entram e saem em um nó é igual a zero. Então, tão importante quanto saber que a soma algébrica, né, das variações de potencial em uma malha nula é também saber, né, que a soma algébrica das correntes que entram e saem em um nó também é nulo, né, igual a zero. E geralmente as leis de Kirchhoff para a corrente, elas são utilizadas em circuitos em paralelo, né, onde nós temos mais de um caminho possível para as correntes, né? As correntes, os circuitos, eles são interligados em ramos, né? Formando possibilidades diferentes de transporte, né? de fluxo dessa corrente. Então, se num circuito em série nós sabemos que a corrente será igual, né? Em qualquer ponto do circuito, num circuito em paralelo, as correntes que passam nos ramos, elas vão variar conforme os resistores, né? Conforme a resistência dos resistores. Então temos aqui uma questão bem simples, né? Para a gente começar a pôr em prática, né? esses conceitos. E ele me pede aqui, ó, determine I1, I3, I4 e I5. E nos dá aqui um circuito aqui em paralelo, né? Porque nós temos aqui, por exemplo, um nó, né? Esse nó A. E aqui, a corrente que entra, ela pode ter dois caminhos distintos, né? Ela pode percorrer aqui R1, formando aqui uma corrente chamada de I1, e pode também aqui percorrer R2, né? E aqui, por exemplo, ó, ele nos dá aqui a corrente I de 5 amperes, né? E nos dá aqui, nos pede a corrente I1 e nos dá a corrente 2, né? Então aqui nesse nó A, né? Imagine aqui, ó, a corrente chegando. Nós temos aqui o nó A, né? E temos aqui duas correntes saindo. Então aqui temos a corrente I igual a 5, temos a corrente I1 e temos aqui a corrente I2, né? Que é igual a 4. Então, como nós sabemos que a soma algébrica das correntes que entram e saem é igual a zero, né? Nós podemos dizer que quem está entrando aqui, ó, é I. E quem está saindo é I1 e I2. Então podemos dizer que I é igual a I1 mais I2, né? Então I é igual a 5, vamos substituir agora, né? I1 é a nossa incógnita, mais I2 que é igual a 4, né? Então, I1 aqui vai ser igual a 5 menos 4, vai ser igual a 1 ampere, né? Então, aqui nós temos 4 amperes e o que resta aqui vai passar aqui em 1, né? Que é 1 ampere, né? Então, até muito intuitivo, né? A resolução. Aqui ele nos pede I3. Observe que esse trecho aqui é um trecho em série, ó. Ok? Nós temos aqui o ponto B, né? Mas esse ponto B aqui ele está num trecho aqui em série. Ou seja, nós sabemos que em série a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito, né? Então, I3, a corrente que passa aqui em R1 vai ser a mesma corrente que passa em I3. Então, nós podemos dizer que I1 é igual a I3, que é igual também a 1 ampere.
Da mesma forma para I4, ó. Perceba que o resistor R4 ele está em série com o resistor R2, aqui nesse ponto C, né? Então, a mesma corrente que passa em R2 vai passar em R4, ok? Então, nós podemos dizer também que I2 é igual a I4. E I2 é igual a 4 e 4 também vai ser igual a 4 amperes, né? E nós temos aqui o nó D, né? Onde nós temos aqui dois ramos, né? Chegando aqui no nó D e um ramo aqui saindo. Aí temos aqui a corrente I3, né? Entrando. Temos a corrente I4 entrando e temos a corrente I5 saindo, né? E aqui o raciocínio é o mesmo, né? Vamos colocar de um lado da equação as correntes que entram e do outro lado as correntes que saem. Então aqui nós podemos dizer que I3 mais I4 é igual a I5. Se I3 eu sei que é 1 ampere e I4 eu sei que é 4 amperes, I5 vai ser igual a 5 amperes, né? Que é a soma de 4 mais 1. E 5 vai ser igual a 5 amperes. E observe também, né, que os mesmos 5 amperes que entraram aqui no sistema, né, ó, estão saindo aqui no sistema. Então nós entramos aqui com 5 amperes e estamos saindo aqui no sistema também com 5 amperes. Ok, turma? Então vamos para a nossa próxima questão. Então aqui nós temos mais uma questão, né? Onde a questão pede, ela dá aqui um circuito e pede para determinar I3 e I5. Né? Observe aqui que nós temos aqui um nó A e temos aqui um nó B, né? Onde temos mais de dois ramos aqui, né? Entrando aqui nesse nó, entrando e saindo. Ele me dá aqui I1 igual a 4 amperes, me dá aqui o sentido da corrente entrando em A, me dá aqui I2, né, igual a 3 amperes, aqui também entrando em A, e me pede I3, né, saindo aqui de A. E aqui com relação ao nó B, ele me dá I3, I4 saindo do nó B e I5. Observe que nós temos que iniciar essa questão pelo nó B, né? Já que nós temos, pelo nó A, porque no nó B nós temos duas incógnitas, né? E apenas o valor de 4. E no nó A nós temos duas correntes e temos apenas uma incógnita, e 3. Então aqui nós podemos dizer que o nó A, né, ele está mais ou menos idealizado dessa forma, né? Então eu tenho aqui a corrente I1 com 4 amperes e tenho aqui também a corrente I2, né, entrando com 3 amperes, entrando no nó. E saindo nós temos I3, né? Então aqui pela lei de Kirchhoff, para as correntes, nós podemos dizer que I1 mais I2 é igual a I3 que está saindo, né? E agora substituindo, I1 vale 4 amperes, I2 vale 3, nós podemos dizer que I3 vale 7 amperes, né? E agora nós já temos condições de resolver o próximo nó, porque nós achamos aqui 3, né? Achamos aqui 3, ó, igual a 7 amperes. Então o nó B, idealizando aqui o nó B, ele é mais ou menos assim, né? Nó B. E eu tenho aqui, ó, I3 com 7 amperes entrando. Tenho aqui I4, né? Com 1 ampere saindo. E temos aqui I5, que nós não sabemos quem é. Então podemos dizer também aqui, ó, que I3 que entra
é igual a I4 mais I5 que sai do nó, né? Então, substituindo, I3 é igual a 7 amperes, I4 é igual a 1, mais I5, e 5 aqui vai ser igual a 6 amperes. Ok, turma? Vamos para a próxima questão. Então, turma, temos aqui a questão 5, né? Determine o valor e o sentido das correntes I3, I4, I6 e I7. E aqui ele me dá aqui um circuito, né? Nos dá aqui os resistores e uma corrente aqui 1, né? Entrando no nó A, uma corrente aqui 2 saindo do nó A, né? Uma corrente I3 que ele não dá nem o valor nem o sentido, a corrente I6 e a corrente aqui I5, né? Saindo do nó B, entrando no nó D com 8 amperes. Aqui um ramo aqui com a corrente I4, né? A gente não sabe nem a corrente nem o sentido, e aqui I7. Então aqui nós já podemos fazer algumas conjecturas, certo? Nós estamos percebendo aqui que nós estamos entrando aqui, imagine que isso aqui é o sistema, certo? Como um todo. Observe que nós estamos entrando aqui no sistema com uma corrente I1 que vale 10 amperes, ok? E estamos saindo lá no final do sistema com uma corrente 7, que nós não sabemos quem é. Entretanto, nós sabemos que a corrente que entra no sistema é igual à corrente que sai. Então, nós já podemos dizer aqui de cara que a corrente 7 ela tem os mesmos 10 amperes da corrente 1, certo? E ela está aqui nesse sentido, né? Está saindo do sistema. Agora, retomando, vamos aqui para o ponto A, né? Aqui para o ponto A, nós temos aqui ele idealizado mais ou menos dessa forma, né? Aí temos aqui I1, que vale 10A, entrando aqui no nó A, e temos aqui I2 saindo, né, do nó A com 12 amperes. E temos aqui I3, que nós não sabemos quem é, ok? Entretanto, intuitivamente, nós percebemos aqui, né, que nós temos aqui 2 num valor muito maior, né, do que I1. Nós temos aqui 2 com 12 amperes e 1 com 10 amperes. Ou seja, esse ramo aqui, onde nós temos I3, ele vai estar fornecendo corrente para o nó, para eliminar aqui esse déficit. Então, nós podemos dizer aqui que nós temos I3 mais I1 entrando no nó e I2 saindo do nó, né? Então, I3 nós não conhecemos, I1 é 10 amperes, I2 é 2 amperes e I3 aqui vai ser 2 amperes, né? Não precisava nem fazer conta, 2 amperes, ok? E aí nós temos aqui o valor aqui de I3, né? E temos o sentido também, né? Ele vai estar aqui nesse sentido. Aqui no ponto B, deixa eu botar aqui ponto A. Aqui no ponto B, nós temos uma corrente entrando com 12 amperes e temos 5 saindo com 8 amperes, ok? Então, se nós temos aqui I2 entrando com 12 e I5 saindo com 8, a diferença aqui entre essas correntes vai estar saindo aqui para I4. Então, vamos idealizar aqui o ponto B, né? O ponto B vai estar mais ou menos assim. Ponto B. Nós estamos entrando com I2, que vale 12 amperes. Entrando. Estamos aqui saindo com I5, que vale 8 amperes. E estamos aqui com I4, né, que vai estar provavelmente saindo, né, já que nós temos aqui uma quantidade de corrente maior entrando do que a quantidade aqui de corrente. Então aqui nós podemos dizer que
I2 é igual a I5 mais I4, né? I2 vale 12, I5 vale 8 e I4 é a nossa incógnita aqui, né? I4 vai ser igual a 12 menos 8, I4 vai ser igual a 4 amperes. Então nós temos aqui o sentido de I4, né, e o seu valor. Vai estar aqui nesse sentido, né? Aqui no ponto C, aqui no ponto C, aqui no ponto C, vai estar mais ou menos assim agora. Sei que ele está aqui ao contrário de B. Nós temos aqui 4 entrando nele, né, com 4 amperes. Temos I3 saindo com 2 amperes. I3 aqui saindo com 2 amperes. E temos aqui I6. E temos aqui I6. Que é que nós queremos encontrar. Entretanto, nós temos aqui mais amperes entrando em C do que saindo aqui, ó. Então, provavelmente, I6 aqui, I6 vai estar aqui também saindo, né? Para equilibrar aqui essa diferença de quem entra, né? Então, aqui nós teremos aqui I4 entrando igual a I3 mais I6, né? I4 é 4 amperes, I3 é 2 amperes, mais I6, né? I6 aqui vai ser 4 menos 2, né? I6 vai ser 2 amperes, ok? E vai estar aqui saindo, né? E se a gente quiser aqui conferir, né, o nosso resultado de 7, nós podemos dizer que nós temos aqui no ponto D, ó, no ponto D, né, que ele vai estar assim. Nós temos aqui 7. Nós temos aqui 7 com 10 amperes, né? Aí temos aqui I5 com 8 e temos aqui I6 com 2 entrando, né? Então, ó, 8 mais 2 vai ser igual a 10, né? E aqui a gente finaliza essa questão. Vamos para a próxima. Turma, aqui nós temos aqui no nosso ponto 6, né? Calcule as correntes e as tensões no circuito. E nós temos lá o exemplo 3, né? O exemplo 3 que ficou para vocês no final da nossa última aula, né? Tá aqui, eu deixei o exemplo 3 e pedi para vocês calcular as correntes e as tensões no circuito. Nesse circuito aí em paralelo, ok? Então vamos resolver aqui juntos. Vocês têm que me devolver essa questão até hoje no horário da aula, né? Eu estou gravando e vou disponibilizar essa aula daqui a pouquinho. E aí vamos calcular juntos esse circuito, as correntes e as tensões. E vamos fazer no passo a passo, né? Ó, nós vimos que lá na aula, o primeiro passo que foi deixado foi definir as malhas, né? Então aqui nós podemos definir aqui que nós temos a malha 1, ok? E aqui que nós temos a malha 2. Primeiro ponto. Segundo ponto, o sentido da corrente, né? Ó. Sentido da corrente. E nós vamos arbitrar o sentido horário da corrente em ambas as malhas, certo? E aqui eu vou ter uma corrente passando nesse sentido, né? Aqui nós vamos ter uma corrente passando nesse sentido. Aqui nós vamos ter uma corrente passando nesse sentido, né? E aqui, desse lado aqui, ela vai passar nesse sentido, tá bom? A terceira coisa que nós vamos fazer é definir a polaridade dos resistores, né?
polaridade dos resistores. E aqui, como a corrente está passando nesse sentido, né, a polaridade desse resistor vai ser essa, mais e menos. Aqui no resistor R2, a polaridade vai ser aqui mais em cima, menos aqui embaixo. Aqui a polaridade em R3, como a corrente está passando aqui da esquerda para a direita, vai obedecer aqui esse sentido, né? R4 vai ser aqui dessa forma e R2 vai ser aqui, ó, ao contrário aqui na malha 2 de que R2 na malha 1, por conta aqui do sentido da corrente, ok? E a quarta coisa que nós vamos fazer é calcular o somatório das correntes nas malhas, né? Aí, somatório das tensões nas malhas. Nas malhas, vamos utilizar aqui a lei de Kirchhoff para as tensões. Então aqui na malha 1, vamos partir aqui, definir aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Definir aqui esse ponto A, um ponto hipotético para a gente partir, certo? Então aqui na malha 1, partindo de A, ao passar aqui por VA, do potencial negativo para o positivo, eu tenho aqui uma elevação de tensão igual a 110 volts, né? Que é a tensão aqui na fonte VA. Ao passar aqui por R1, do positivo para o negativo, eu vou ter aqui uma queda de tensão, certo? E aqui a gente recorre à lei de Ohm, né? Que diz que a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. Eu vou ter aqui uma queda de tensão que vale I1 vezes R1. E R1 eu conheço, tem 5 ohms, então ela vai valer aqui, ó, 5 I1. Ao passar aqui na fonte VB, né, de um potencial positivo para um potencial negativo, nós vamos ter também uma queda de tensão equivalente a 190, ok? E ao passar aqui por R2, nós vamos ter aqui uma queda também de tensão que vale 5 e 1, né? Já que a nossa resistência aqui é 5. E ao contrário, do outro lado, né, nós teremos uma elevação de tensão que vale 5 e 2, né? Já que aqui esse resistor R2 ele está sendo percorrido aqui, está sendo compartilhado aqui pelas duas malhas. Isso tudo aqui igual a zero, né? Aqui nós temos 5, menos 5 e 1, menos 5 e 1, menos 10 e 1. Temos aqui mais 5 e 2. E aqui temos 110 menos 190, que vai dar menos 80, né? Passando para o outro lado, mais 80, ok? E temos aqui agora a malha 2. A malha 2. Partindo aqui também do ponto A, certo? No sentido da corrente aqui já definido, ao passar aqui por R2, nós teremos aqui, né, do ponto do sinal mais para o menos, né? Nós temos aqui uma queda de tensão que vale 5 e 2. E do outro lado, ao ser percorrido pela corrente em 1, nós vamos ter uma elevação de tensão que vale 5 e 1, ok? Ao passar aqui na fonte VB, do potencial negativo para o positivo, nós teremos uma elevação de tensão que vale 190, né? Que é o valor aqui da fonte de tensão VB. Ao passar aqui em R3, do polo positivo para o polo negativo, nós teremos uma queda de tensão que vale 15, que é o valor da sua resistência, e 2. E ao passar aqui por R4, do positivo para o negativo, teremos também uma queda de tensão que vale 20 e 2. E aqui nós retornamos para o ponto A, né? Então aqui vai ser igual a 0, né? Então aqui, ó, nós temos aqui 5 e 1, certo? 5 e 1, corrente em 1. Aí temos aqui menos 5 e 2, menos 15 e 2, menos 20. Menos 5, menos 15, menos 20, vai dar aqui menos 42.
102, ok? Igual a 190 positivo vai passar negativo, né? Então, nós temos aqui um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas, né? Para a gente resolver. Mais 5 e 2 igual a 80. 5 e 1 menos 40 e 2 igual a menos 190, né? E para resolver, vamos usar aqui, temos várias estratégias possíveis, né? Vamos isolar aqui 1. Aqui nós temos aqui, ó, 5 e 1 igual a menos 190 mais 42, né? Podemos dizer aqui que 1 é igual a menos 190 mais 42 dividido por 5. Ok? E nós podemos aqui, agora pegar essa equação e substituir aqui nessa segunda, né? Então aqui nós temos menos 10 e 1 vai valer menos 190 mais 42 dividido por 5 mais 5 e 2 igual a 80, né? E agora resolvendo aqui, ó, menos 10 menos 190, 10 vezes 190, vai dar 1.900 dividido por 5, vai dar 380, né? Positivo. E menos 10, menos com mais menos, 10 vezes 40, 400, dividido por 5, 10 vezes 40, 400, dividido por 5, vai dar igual a 80, né? Então, negativo, né? Menos 82 mais 5 e 2 igual a 80, né? Então, aqui nós teremos, ó, menos 82 mais 5 e 2 vai dar menos 75 e 2. E aqui nós temos 80 menos 380, né, passando para esse lado. Então, o I2 vai ser igual a menos 300 dividido por menos 75, né? E aqui o nosso I2, ele vai ser 300 dividido por 75, que vai dar 4 amperes. 4 amperes. Agora nós levamos esse valor aqui de 2 novamente para a equação para substituir contra I1. I1 vai ser igual a menos 190 mais 42 vale 4 amperes dividido por 5, né? Então I1 vai ser igual a menos 190 mais 40 vezes 4 dá 160 dividido por 5. E aqui nós temos I1 190 menos 160, menos 190 menos 160 vai dar igual aqui a menos 30, né? Dividido por 5, e 1 vai ser igual a menos 6 amperes. E aí, turma, o que é que isso quer dizer, né? Essa corrente negativa, ela quer dizer que na malha 1, nós arbitramos errado o sentido da corrente. Vou colocar aqui, ó. Na malha 1, o sentido da corrente deve ser invertida, ok? E aí ela vai deixar de ser negativa e vai passar a ser positiva, certo? Então, na verdade, a gente resolvendo aqui, colocando aqui, idealizando aqui o nosso circuito, né? Ele vai ficar assim, ó. Aqui nós temos a nossa fonte de tensão, né? VA igual a 110
ok? Aqui nós temos a nossa outra fonte de tensão, igual a 190 VB, igual a 190. Aqui nós temos o resistor 2, né? Aqui nós temos o resistor 3, aqui nós temos o resistor 4, né? E aqui nós temos o resistor 1, ok? Aqui nós temos a malha 1 e aqui nós temos a malha 2, certo? Então, nós arbitramos que aqui a corrente estava no sentido horário, mas na verdade a corrente aqui em 1 vai estar no sentido anti-horário, I1, né? E a corrente I2 está correta, né? Ela vai estar aqui no sentido horário, I2, certo? Então, se a gente resolver isso aqui novamente, nós vamos encontrar os mesmos valores com o sentido, né, com o sinal de I1 positivo, ok? Então agora, e aqui nós podemos aqui, para ficar mais claro para depois, né? Agora como a corrente está aqui ao inverso, né? Ao passar por aqui, né? O sentido dela vai ser esse, né? Aqui menos, aqui a queda de tensão aqui vai ser nesse sentido, né? E aqui no outro lado continua da mesma forma, né? Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Ok? E agora nós podemos calcular aqui as quedas de tensão nos resistores, né? Aqui no resistor R1, né? A queda de tensão ó, vai ser V1, né? Novamente pela lei de Ohm. R1 vezes I1, já que ele é percorrido pela corrente I1, né? Então a queda de tensão aqui em R1 vai ser a sua resistência, ó, que vale 5 ohms, né? 5 ohms, vezes a corrente em I1, que é de 6 amperes. Então aqui em I1 nós temos uma queda de tensão igual a 30 volts, né? Em V2 é a mesma coisa, né? A resistência 2, só que aqui nós temos a corrente I1 passando aqui, ó, subindo, e a corrente 2 também. Então nós vamos ter que somar aqui a corrente I1 com a corrente I2, né? Então a resistência de R2, ela vale 5 ohms também, né? 5 ohms. A corrente em I1 vale 6 e a corrente em I2 vale 4, né? Então nós temos aqui, ó, 6 mais 4. Então temos aqui 5 vezes 10, né? Igual aqui a 50 volts aqui em V2. Em V3 nós temos aqui a mesma coisa, R3, só que agora ela é percorrida por I2, certo? O R3 é percorrido pela corrente 2. Então R3, quem é a resistência em R3? Vai ser 15, né? 15 ohms. 15 ohms. Vezes a corrente em I2, que vale 4, né? Então 4 vezes 15, teremos aqui 60 volts em V3. E em V4, nós teremos aqui R4, também percorrido pela corrente I2, né? A resistência aqui em R4 é de 20 ohms, né? 20 ohms. Então teremos aqui 20 vezes a corrente em I2, que é 4. 2 vezes 4, 8, né? A corrente aqui em V4, né, vai ser de 80 volts, certo? Então nós podemos retornar aqui, ó, colocar aqui, ó, 30 volts em I1, né? 50 volts aqui, ó, em R2, né? 60 volts em R3 e 80 volts em R4, né? E se a gente quiser aqui agora verificar o nosso circuito, nós podemos percorrer o circuito, né? Utilizando a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Vamos percorrer aqui a malha 1, né? Para ver o negócio. Vamos percorrer aqui a malha 1, né? Então saindo aqui, ó, saindo aqui
Saindo aqui do ponto A, mesmo ponto que nós utilizamos, né? Saindo aqui do ponto A, certo? Percorrendo aqui o circuito 1, nós temos aqui, ó, aqui no sentido da corrente, né? Ó, nós temos aqui o sinal de mais aqui do R2, ó, mais 50 volts, né? Ó, mais 50 volts. Aí passamos aqui pela fonte de tensão, temos aqui o sinal negativo, ó, menos 190 volts. Quando chegamos aqui em R1, encontramos aqui um sinal positivo, né? Então mais 30 volts de R1. E quando chegamos aqui na fonte de tensão, encontramos um sinal positivo, né? Mais 110. Isso tudo aqui igual a zero. Então, se a gente somar aqui, ó, vamos somar aqui os positivos, né? Temos 50 mais 30 mais 110 igual a 190, né? Então, aqui, ó, 190 mais 190 igual a zero, né? Tá verificado. Se a gente percorrer aqui a malha 2, partindo também aqui de A, né? Ao passar aqui, nós vamos encontrar aqui o positivo, ó, mais 50. Ao passar na fonte VB, vamos encontrar aqui o sinal negativo, menos 190. Ao passar aqui no resistor 3, vamos encontrar aqui o sinal positivo, mais 60 volts. E ao passar aqui no resistor 4, vamos encontrar um sinal positivo, mais 80 volts, né? E aí a gente retorna para o ponto A. Então isso aqui vai ser igual a zero. Mais uma vez aqui somando os positivos, ó, 50 mais 60 mais 80, vai dar 190, né? Então 190 volts menos 190 volts vai dar igual a zero, né? E a gente ainda poderia percorrer o circuito, né? O circuito externo lá, partindo aqui de A, certo? Saindo aqui de A, quando chega aqui a gente encontra o sinal negativo, que vale 110, que vale 110. Ao chegar aqui em R1, a gente encontra o sinal negativo, que vale 30 volts. Ao chegar aqui em R3, a gente encontra o sinal positivo, que vale 60 volts. E ao chegar em R4, a gente encontra o sinal positivo, que vale 80 volts. E daí a gente retorna mais uma vez para o ponto A, né? Então isso aqui é igual a zero. Então, menos 110 menos 30 vai dar menos 140, né? E 60 mais 80 vai dar mais 140, né? Isso aqui igual a zero também está verificado. Então, aqui, turma, a gente encontrou, né, o que a questão pedia, né? Que era a corrente e as tensões no circuito, né? Espero que vocês tenham encontrado o mesmo resultado. Quem não tiver, retorna, né, e faz novamente para entender, tá bom? E eu aguardo vocês mandarem, né? Vocês têm até o horário da aula de hoje para mandar o exercício, né, que ficou como atividade assíncrona aí para vocês, tá bom? Então até mais, quem tiver dúvida, me manda no e-mail, ok? Que eu vou estar o mais rápido possível retornando. Um abraço a todos.